Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, com o senhorito, com a senhorita? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem com você e com a sua família. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo, ao capítulo 17, tá bom? Um capítulo que muitas vezes é um pouquinho problemático por conta da dificuldade de visualização, mas que uma vez que a gente entende não há segredo algum. Então é por isso que além da nossa aula síncrona, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui disponível para que vocês possam assistir e reassistir quantas vezes julgarem necessários. Então vamos lá, começando a falar dos espelhos esféricos, né? Já que a gente comentou na aula passada sobre espelhos planos, vamos fazer uma breve recapitulação. A gente havia dito que espelho é qualquer superfície lisa, polida e com alto poder de reflexão. Ponto. Era isso que definia um espelho, ok? Todavia, a gente acrescentou o fato dessa superfície lisa, polida e com alto poder de reflexão ser plana. Aí a gente deu origem a um espelho plano. Agora o que a gente vai fazer é pegar a superfície lisa, polida e com alto poder de reflexão e não mais fazer com que ela seja plana e fazer com que ela tenha um formato esférico, né? Mas por que desse nome esférico? Vamos lá então. É porque os espelhos esféricos, eles nascem do recorte de uma esfera, ok? Do recorte de uma esfera. Imaginem essa esfera aqui que está à nossa esquerda, tá? Eu vou traçar esse plano em amarelo, seccionando essa esfera, né? E eu vou ter origem a uma figura que é chamada na matemática, né? O nome correto desse formato geométrico é calota esférica, tá bom? A gente arrancou uma calota esférica como se tivesse arrancado a tampinha da laranja, sabe? Você arrancou a tampinha da laranja ali. Aí o que a gente vai fazer? Do lado de dentro da laranja, se for o lado de dentro que estiver refletindo, que for a superfície refletora, eu tenho origem ali a um espelho do tipo côncavo, tá bom? Mas se for a parte da casca da laranja, a parte de fora dessa esfera, que for a superfície refletora, eu vou chamar de espelho convexo, tá? Então, recortando a calota esférica, eu tenho origem a um espelho, ok? Dependendo de qual lado é o lado refletor, se é o lado de dentro da esfera ou de fora da esfera, a gente vai ter origem aí a um espelho côncavo ou convexo, tá bom? E aí, aqui eu trouxe os 3 tipos de espelhos, né? Para a gente aprender a diferenciar primeiramente qual é a aplicação de cada um deles, né? E qual é a vantagem, por que eu uso um ou outro. Tá bom? O espelho plano a gente já conhece, né? Aquele que a gente tem no dia a dia, mais rotineiro pra gente, no nosso banheiro, no nosso quarto, normalmente, que a gente utiliza para se pentear, para se produzir, né? E tudo mais. Beleza? Agora, chegamos aos espelhos esféricos do tipo côncavo e do tipo convexo, né? Esse espelho côncavo a gente utiliza bastante ele dentro da parte de maquiagens, né? As meninas talvez conheçam melhor por conta do maior hábito, né, de se maquiar, tudo bem? E aí talvez seja muito mais comum de observar esse tipo de espelho, beleza? O que acontece? Esse espelho ele tem uma propriedade de conseguir ampliar a imagem, ok? Então uma característica muito importante já se destacar aqui. Ele é o único espelho que amplia a imagem, tá bom? Ele é o único que consegue ampliar a imagem, certo? Quando você olha lá, vai fazer passar o lápis de olho, por exemplo, você quer que o seu olho fique muito grande, ele fique ampliado dentro desse espelho, para que você consiga observar ele com mais detalhes e fazer a maquiagem com maior precisão, tudo bem? Então, por isso que a gente utiliza um espelho desse tipo. Só que tem uma contrapartida, né? Uma vez que ele amplia o meu objeto, né, a minha imagem, perdão, ele amplia a minha imagem, cabe pouca coisa, né, então só cabe o meu cílio, a imagem, cabe pouca coisa ali dentro. Já essa é a questão do espelho convexo, né, a contrapartida dele. O convexo, repare aqui na imagem mais à direita, que as imagens ficam pequenininhas dentro dele, né, lá cabe um carro, uma casa, cabe um monte de coisa, tudo pequenininho, né, só que em contrapartida ele amplia o meu campo de visão. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, o côncavo, ele amplia a minha imagem, só que cabe pouca coisa. O convexo, cabe muita coisa, só que essas coisas ficam pequenininhas, ok? Então, ele amplia o meu campo de visão, a quantidade de coisas que eu consigo enxergar no convexo, só que cada coisa fica menor, ok? Então, qual que é o melhor, sabe? E não existe essa pergunta, depende do que eu quero, para qual objetivo eu tenho, eu vou ter um espelho mais ou menos indicado para aquela situação.
né? Se eu quiser um que eu tenha riqueza de detalhes com maior amplitude das imagens, é óbvio que eu vou querer um côncavo. Mas se eu quiser um que me permita ver muita coisa, eu quero um convexo, ok? Então a gente vai chegar aqui à conclusão, né, com base na definição de o que é um espelho esférico, que uma colher, por exemplo, ela pode ser considerada até certo grau como se fosse um espelho esférico, né? A parte de dentro dela um espelho côncavo e a parte de fora da colher um espelho convexo, beleza? Mas vamos aqui introduzir alguns elementos que serão muito importantes para o nosso estudo, tá? Para isso eu vou desenhar aqui pra gente. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo, ok? Vou abrir aqui uma tela em branco, tá bom? Vou abrir aqui uma tela em branco e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou desenhar aqui um círculo, tá bom? Um círculo como se fosse uma esfera. Dentro dessa esfera, eu vou traçar o diâmetro. Concordam aqui o diâmetro da nossa esfera, né? O diâmetro está um pouco deslocado ali, deixa eu fazer de novo. Tá lá, tracei um diâmetro aqui. Dentro desse diâmetro, eu tenho o centro da esfera, concordam? Tenho o centro da minha esfera, tá? E aqui o ponto onde esse diâmetro encosta na superfície da esfera, eu tracei outro ponto. Beleza. Agora eu vou seccionar essa esfera. Eu vou traçar bem por aqui, por ela, ó. Um plano. Vou cortar essa esfera, tá? E vou colocá-la bem aqui, ok? Vou colocar essa imagem bem aqui. Olha a imagem que vai nos formar. Vai formar essa calota. No centro dela a gente colocou um eixo, tá bom? Esse eixo ele é fictício, tá? Ele não existe na prática, essa linha aí é só uma linha imaginária que a gente colocou, tudo bem? Com os seguintes pontos, ok? Eu tenho aqui o ponto que encosta, que a gente denominou aqui vou denominar de V, né? Que vai ser esse ponto do vértice. O ponto aqui que era o centro da esfera, vou chamar de centro mesmo aqui, ó. Ponto de centro. E o meio termo, a meia distância entre o centro e o vértice, a gente vai chamar de foco, tá bom? Então aqui a gente deu origem a um espelho esférico. Gustavo, eu não sei de que tipo é esse, se é um espelho do tipo côncavo ou convexo, tá bom? Então vai depender de qual lado está refletindo, beleza? Se eu disser aqui, por exemplo, ó, vou copiar essa imagem aqui, copiar, ok? E colar ela aqui embaixo, para ficar bem bonitinho. Se eu disser para vocês, por exemplo, que este espelho aqui de cima, ó, esse daqui nosso, é esse espelho aqui. A superfície refletora vai ser a parte de dentro, então eu vou colocar esses 3 risquinhos aqui para denominar que isso aqui é o fundo do espelho, tá? Então repara que eu formei um espelho côncavo. Mas não, eu quero, por exemplo, que a parte refletora seja a parte de fora, seja essa parte aqui, ó, a parte de fora da esfera que reflita, né? Então eu vou simbolizar colocando os 3 risquinhos aqui para dentro, ok? Reparem o seguinte, se eu quiser colocar um objeto na frente desse espelho, eu vou colocar aqui um objeto como se fosse essa seta, por exemplo. Este objeto, se eu quiser que ele reflita num espelho côncavo, eu vou colocá-lo deste lado aqui. Faz sentido? Do lado em que estão os pontos centro e foco, né? Do lado em que está o centro e o foco, porque eu quero que o lado que reflita seja justamente esse daqui, para ser um espelho côncavo. Mas, Gustavo, agora eu quero um espelho convexo, como é que eu faço? Não faz sentido eu colocar o objeto aqui, né? Porque esse lado aqui, ó, este lado do espelho não reflete, não tem sentido eu colocar aqui. O lado que reflete é o outro, né? É este lado aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o objeto deste lado aqui, ok? Para que ele possa ser refletido. Mas repara uma brutal diferença. No espelho côncavo, ok? Eu vou escrever aqui para a gente não se perder, ó. Esse aqui é o côncavo. Esse aqui é o convexo. Repare que no espelho côncavo, o objeto está do lado do centro, do lado em que estão o centro e o foco, né? No espelho convexo, o objeto não está desse lado, né? Ele está do outro lado. O centro e o foco estão do lado de trás do espelho, né? Beleza? Essa informação é importantíssima para a gente a partir de agora. Feito essa demonstração, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos lá. Continuando, temos aqui o ponto, né, de centro, foco e vértice. Feito isso, sigamos. Beleza?
Agora, existe uma propriedade importante quanto a esse foco, tá bom? É de que todos os raios paralelos que chegam neste espelho, seja um espelho côncavo ou um espelho convexo, ele vai ser refletido passando pelo foco. Como é que fica isso na prática, Gustavo? Assim, ó, pessoal, esse espelho aqui, ó, é de que tipo? Esse espelho aqui é de que tipo? Se eu estou colocando os 3 risquinhos para cá, significa que é este lado aqui que está refletindo, né? Ok? É este lado que está refletindo a parte de dentro da laranja. Então, esse é um espelho do tipo côncavo. Vou colocar aqui, ó. Este daqui, já reparem que é o seguinte, ó. A parte refletora é essa de fora aqui, né? É essa parte de fora aqui, beleza? Os risquinhos aqui. Então, esse espelho aqui é do tipo convexo, beleza? Uma vez, por exemplo, que eu emito luz contra esse espelho, tá lá, ó, vem luz aqui paralela, um feixe paralelo, tudo bem? Ele vai ser refletido passando pelo foco, obrigatoriamente. Vai ser refletido passando pelo foco. Ah, Gustavo, mas e se ele vier um pouquinho mais para baixo aqui? Tudo bem, se vier paralelo, não tem problema. Ele reflete passando pelo foco. Ele vai e reflete passando pelo foco. Ah, isso acontece sempre? Sim. Se ele vier por aqui, por exemplo, ele vai ser refletido passando pelo foco. E se ele vier por aqui, ele vai ser refletido passando pelo foco. E aí, nesse ponto aqui, há uma concentração de luz, tá bom? Muito interessante, de modo que algumas cidades nordestinas utilizam o fogão solar. É tipo uma antena parabólica, né? Uma calota esférica espelhada, apontada para o sol, e aí eles colocam a panela bem em cima deste ponto, desse foco, porque é ali que vai ser convergida todos os raios solares e atinge temperaturas altíssimas, né? De modo que você consegue cozinhar e preparar uma refeição ali. Ok? Agora, imaginemos essa situação aqui no espelho convexo. Aqui a gente vai ter um problema, porque olha só, se a luz vai vir para esse lado aqui, que é o lado que reflete, olha só, como é que ela vai refletir passando pelo foco, se o foco está lá atrás? A luz não vai atravessar o espelho, né? Ela reflete, ela não entra no espelho. Então, se ela vier paralela assim, ó, se os raios de luz vierem paralelo, você disse para mim, Gustavo, que todos eles vão ser refletidos passando pelo foco. Sim, disse, mas o foco não está desse lado, está lá atrás. E agora, como é que eu faço? É aqui que entra uma visualização muito bacana. Olha só, se a luz vem paralela num espelho convexo, tá? Finge que isso aqui é uma reta paralela, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui, vamos lá. Se ela vem paralela, como é que ela vai em direção ao foco, Gustavo? Ela vai ser refletida, né? Ela tem que ser refletida, tá bom? Ela tem que ser refletida. Ela não pode entrar. Só que ela é refletida com a projeção dela passando pelo foco, tudo bem? Então, no espelho convexo, a gente vai trabalhar com as projeções, né? Olha a projeção passando pelo foco. Olha só que louco. Se eu venho aqui, ó, com um raio paralelo, a projeção, né, passa pelo foco. Então, ela vai ser refletida por aqui, beleza? Então a gente vai trabalhar com as projeções passando pelo foco. Feito isso, a gente vai precisar entender 4 raios notáveis. Por que raios notáveis? São raios, ok, feixes luminosos, né, que tem um comportamento muito específico, tá bom? E que são de fundamental importância para a gente aprender a formação de imagens. Então vamos lá para esses feixes, esses raios. São 4, tá bom? Mas a gente vai utilizar apenas 2 nas composições das imagens, vocês vão ver, ok? Desenhei aqui para a gente, nesta coluna aqui, espelhos côncavos e nessa coluna, espelhos convexos, tá? Então, eu vou representar o primeiro caso para esses dois, no côncavo e no convexo, o segundo caso nesses dois, o terceiro caso no côncavo e no convexo e o quarto caso no côncavo e no convexo. Ok? Então, vamos para o primeiro caso dos raios. Bom, o primeiro caso é o seguinte. Todo raio que vem paralelo, a gente acabou de ver, né? Todo raio que vem paralelo, ele reflete passando por onde mesmo? Pelo foco. Ok? Então, esse é o primeiro raio. Todo raio que vem paralelo, reflete passando pelo foco. Todo raio que vem paralelo, reflete passando pelo foco.
Mas e se vir paralelo aqui no convexo, Gustavo? Não há problemas. A gente já viu que a projeção passa pelo foco, né? Então ele vai vir aqui e vai ser refletido nessa direção, ok? Vamos para o segundo caso. O primeiro é, vai paralelo, volta pelo foco. O segundo caso é, se vem pelo foco, princípio da reversibilidade da luz, né? Se quando vai paralelo, volta pelo foco, quando vai pelo foco, volta paralelo, ok? Ixi, minha reta não está ajudando muito. Se vem pelo foco, volta paralelo. Olha lá, vou fazer mais um. Se vem pelo foco, ele volta paralelo. Beleza? Mas e aqui no convexo, Gustavo? Como é que vem? Se vem com a direção apontando para o foco, isso significa que ele vai ser refletido de modo paralelo, relembrando lá o princípio de reversibilidade da luz que a gente viu no primeiro encontro de ótica, né? Mais um aqui, se vem com direção ao foco, tá lá, com a direção ao foco, ele vai ser refletido de forma paralela, tá bom? Essa é a ideia. O terceiro feixe notável é o seguinte, se vem passando pelo centro, passando por esse ponto aqui do centro, né? Se ele for passando pelo centro, ele vai ser refletido e vai vir pelo mesmo caminho que veio. Ele vai pelo centro e volta pelo centro. Beleza? Gustavo, mas e se for no espelho convexo? Tá lá, se ele vem aqui com direção ao centro, pessoal, ele vai ser refletido passando também pelo mesmo caminho. Se vai pelo centro, volta pelo centro. E por fim, o último raio notável aqui, né, que a gente vai ter é aquele que vem batendo nesse ponto aqui chamado vértice, né? Ele vai ser refletido, abrindo o mesmo ângulo alfa aqui, com o eixo principal, tá bom? O nome dessa reta aqui que a gente colocou, essa reta preta que contém os pontos centro e focos, é o chamado eixo principal. Então funciona como se fosse lá no espelho plano, tá bom? Se o feixe vem batendo no vértice, ele abre um ângulo alfa com o eixo principal e reflete fazendo o mesmo ângulo alfa com o eixo principal. Aqui no convexo também, não. Ele vem aqui, abre um ângulo alfa, vai ser refletido por aqui, abrindo o mesmo ângulo alfa. Ok? Eita, caneta, volta a funcionar. Vamos lá, Fábio. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo, tudo tranquila? Vamos que vamos. Seguindo aqui, então. Agora chegamos à formação de imagens desses espelhos, tá? Essa aqui é a parte que talvez seja mais complicada para a maioria de vocês, mas se a gente entendeu bem como é que funciona esses raios notáveis, é super tranquilo, é super sussa aqui montar essas imagens, tá? No espelho côncavo, que é o que a gente vai tratar agora aqui, vou até grifar para vocês, no espelho côncavo, eu tenho fazer de amarelo. A gente tem 5 possibilidades, vou fazer o objeto de verde, tá bom? 5 possibilidades de colocar esse objeto frente a esse espelho. Obviamente, por conta disso, teremos 5 imagens distintas, tá bom? Qual é a primeira possibilidade, sabe? É esse objeto estar aqui antes do centro, concorda? Ele tem que estar antes do centro, é uma possibilidade. A segunda possibilidade é ele estar em cima do centro. Faz sentido para vocês? A gente já colocou antes, já colocamos em cima. A próxima é ele estar entre o centro e o foco. Terceira possibilidade. A quarta possibilidade é ele estar em cima do foco. E a quinta e última é ele estar na frente do foco. Beleza? Não existe outra possibilidade aqui, né? Outro lugar possível para esse objeto se encontrar. Só essas 5. Então, vamos colocar eles aqui em cada uma dessas posições. Beleza? Primeira posição, vou colocar aqui. Tá lá, fazer o mesmo objeto aqui. Fazer o mesmo objeto aqui, agora, só que dessa vez em cima do foco. Depois vou colocá-lo aqui, na frente do foco. Aqui estava em cima, perdão, desapagou, né? Agora vou colocar ele aqui na frente, tá bom? Agora vou colocar ele em cima do foco e por fim na frente do foco, tudo bem? Não existe outra posição possível, ok? Então vamos lá. Quais os raios que a gente já aprendeu? A gente aprendeu que
Quando ele vai paralelo, ele reflete passando pelo foco, beleza? A outra possibilidade, outro raio notável foi quando vai pelo foco, ele reflete paralelo. Formamos a imagem bem aqui, ó, de cabeça para baixo. Observem a composição desta imagem. Ela é formada pelo cruzamento de feixes de verdade de luz, ó. Isso aqui é a luz de verdade que está indo, beleza? É a luz de verdade que está passando. Se ele é formado pelo cruzamento de luz de verdade, ela é chamada de uma imagem real. Ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, então ela é chamada de invertida. E ela tem um tamanho menor que o objeto, então eu vou chamar de menor. Real, invertida e menor, beleza? Na segunda possibilidade aqui, ó, ele vai paralelo, volta passando pelo foco, igual a gente viu. Vai pelo foco, reflete passando paralelo, ok? Eita, minha reta ficou bem torta. A imagem vai ser formada bem aqui, tá bom? Exatamente embaixo do objeto. Ela vai ser formada pelo cruzamento de luz de verdade, então ela é real. Ela está de cabeça para baixo, então ela é invertida e ela vai ter o mesmo tamanho do objeto, por isso real, invertida e igual, beleza? Agora vou colocar esse objeto entre o centro e o foco, um pouquinho mais para frente, ó. Vai paralelo, reflete pelo foco, vai pelo foco, reflete paralelo. Olha aqui onde que elas se cruzaram, onde que a gente formou a imagem. Ela é formada pelo cruzamento de luz de verdade, então é real. Ela está de cabeça para baixo, então é invertida. E ela tem um tamanho muito maior que o objeto, por isso real, invertida e maior. Reparem que conforme a gente foi aproximando o objeto, tá vendo? Ele começou lá atrás do centro, foi indo para frente cada vez mais. A imagem foi vindo cada vez mais para trás e ficando maior. Começou aqui, ó, real invertida e menor, depois real invertida do mesmo tamanho e agora real invertida e maior. Ela era menor, ficou igual e agora maior. Ok? Vamos para o quarto e penúltimo caso. Se este objeto está em cima do foco, o primeiro raio vai paralelo, né? E reflete passando pelo foco, como a gente já viu. E agora não tem como eu botar um aqui indo para o foco, né? Porque ele já está no foco. Então eu vou traçar um outro feixe notável. Pode ser aquele que vai pelo vértice? Pode ser. Bate no vértice e abre aqui mais ou menos o mesmo ângulo alfa com o vértice. Beleza? E agora, Gustavo, deu ruim. Deu ruim por quê? Porque olha só, os feixes aqui eles estão, parece que se afastando, ó. Eles não vão se cruzar. São retas que estão querendo se afastar umas das outras, né? Elas não vão se cruzar, então não vai formar imagem. Perdão, desculpa pessoal, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Elas não estão se afastando, tá? Nesse caso, elas estão indo exatamente na mesma direção. Elas são paralelas, tá bom? Então elas não se cruzam, tá? Elas não se cruzam. Elas são retas paralelas, tá? Retas, deixa eu escrever aqui. São retas paralelas. Elas não estão se afastando, como eu havia dito. Peço perdão, falei besteira aqui, tá bom? Elas estão indo de forma paralela. Então elas não se cruzam. Então elas não vão formar imagem. Vai ser aquilo que a gente chama de imagem imprópria, tá bom? Imprópria, beleza? Não vai formar imagem. E por fim, olha só, se a imagem, a luz vem paralelo, ela reflete passando pelo foco, certo? Eu vou abrir de novo aquele do vértice aqui, ó. Vem pelo vértice, abre aqui, partindo do vértice. Agora sim elas estão se afastando, né? Agora sim elas estão se afastando, ó. Uma vem para cá, a outra nitidamente tá abrindo, elas estão indo cada uma em direções muito diferentes. Mas, Gustavo, elas não vão se encontrar, né? Quer dizer, elas não vão se encontrar para cá, beleza? Mas isso significa que elas estão se encontrando para trás, não estão? Beleza? Se elas estão se afastando para cá, significa que para trás elas estavam juntas, né? Então a imagem vai ser formada bem aqui, ó. Eu vou prolongar esses feixes, vou prolongar e vou formar a imagem bem aqui. Essa imagem é formada por luz de verdade? Não, senhores e não senhoras. Ela é formada pelo cruzamento da projeção dos raios. Então ela não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Tá
bom? Ela é de cabeça para baixo? Não, ela está na mesma posição que o objeto, então ela é direita, beleza? E ela é de tamanho maior. Então a gente tem uma imagem virtual direita e de tamanho maior, virtual direito maior. Coisas importantes a observar aqui. Primeiro, toda vez do universo, toda vez que a imagem for real, ela também vai ser invertida, tá? Não existe imagem real que não seja invertida. Toda imagem real, ela é invertida. Toda imagem real, ela é invertida. Obviamente, toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual, ela é direita. Não existe essa possibilidade, tá bom? Toda imagem virtual, ela é também direita, tá? Se é real, é invertida. Se é virtual, é direita. Fiquem espertos com isso, porque existem muitas questões que brincam só com isso. A imagem vai ser de que tipo? Vai ser virtual invertida? Não existe virtual invertida, só virtual direita. Se é invertida, ela tem que ser real, tá bom? Então essa é a ideia aqui, beleza? Outro ponto importante, quando a gente usa para se maquiar o espelho côncavo, é nessa posição aqui que a gente está. Porque o que a gente quer? A gente quer uma imagem que se forme atrás do espelho, certo? Que forma lá no fundo do espelho, para a gente conseguir enxergar. E a gente não pode ver de cabeça para baixo, beleza? Então ela tem que ser de direita. Essa imagem, então, a gente tem que colocar o nosso olho, né? Por exemplo, se a gente quiser maquiar ele, bem próximo ao espelho, repara, na frente do foco, né? Na frente do foco, para formar uma imagem virtual, direita e de tamanho maior, ampliada, que é o que a gente objetiva. Por fim, vamos formar a imagem nos espelhos convexos. Perdão, tá errado aqui, ó. Deixa eu só apagar para vocês. No espelho convexo. Ok? No espelho convexo. Pessoal, no espelho convexo só existe uma única possibilidade para essa imagem, para esse objeto se portar na frente desse espelho. Uma única, beleza? Uma vez que o centro e o foco estão lá para trás do espelho, você concorda para mim que aqui ou aqui é no mesmo lugar, não faz diferença nenhuma? Não tem essa questão de estar antes, depois ou entre o foco e o centro, antes, depois do centro, do foco. Por quê? Porque esses pontos estão atrás do espelho, beleza? Então, qualquer lugar que eu coloque aqui vai estar depois do vértice, ó. Depois do vértice. Isso para mim pouco importa. A imagem vai estar depois do vértice, para cá. Em algum lugar depois do vértice, então não faz diferença. Então, só vai formar uma única imagem, beleza? Vou traçar os raios notáveis. Se vem paralelo, o que acontece mesmo? Ele é refletido passando pelo foco. Se vai em direção ao foco, ó, se vai em direção ao foco, ele é refletido de forma paralela. Onde esses feixes se cruzaram? Onde eles se cruzaram? Tarará, tarará, bem aqui, pessoal, ó. Então vou formar a imagem bem aqui, ó. Bem aqui que eles estão se cruzando. Reparem que essa imagem aqui, ó, ela é o quê? Ela é formada por luz de verdade ou pelo prolongamento dos feixes? Pelo prolongamento, então é uma imagem virtual. Ela é invertida ou direita? Ela é direita, como a gente já havia comentado, toda imagem virtual é direita. E ela tem um tamanho menor que o objeto. Então o espelho convexo só vai formar um único tipo de imagem virtual, direita e menor, beleza? Que se assemelha muito com aquela primeira slide que a gente viu lá, né? Que as imagens vão ser bem pequenininhas, só que cabe muito mais coisa, né? Ele diminui a imagem. Só para ilustrar de modo bem rapidão aqui para vocês, eu vou abrir um outro slide, tá bom? Que a gente passa isso aqui em flashback, bem rapidão. Vamos lá, continuando. Formação de imagens a gente tem aqui, então só para revisar. Os raios notáveis. Este daqui da esquerda é um espelho côncavo, o da direita é um espelho convexo. Então vamos lá. Se vai paralelo, volta no foco. Se vai paralelo, volta no foco. Só que no espelho convexo é a projeção passando pelo foco. Tudo bem? Vamos lá, uma breve revisão em alguns segundos. Se vai passando pelo foco, ele reflete paralelo. Se vai em direção ao foco no convexo, ele reflete paralelo, ok? Terceiro raio notável. Se vai passando pelo centro, ele reflete passando pelo centro. Se vai em direção ao centro, no espelho convexo,
lá com a direção, com a projeção no centro, ele reflete passando pelo centro. E por fim, o último raio notável, se passa pelo vértice, ele abre o mesmo ângulo aqui, saindo pelo vértice. Se vai pelo vértice, abre o mesmo ângulo. Feito isso, vamos formar os 5 tipos de imagens do espelho côncavo, ok? Nessa situação, o objeto está antes do centro, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Formamos a imagem aqui, ela é de que tipo mesmo? Real, invertida e menor, porque é formada pelo cruzamento de luz de verdade, ok? Vamos lá, objeto em cima do centro, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Imagem real, invertida e do mesmo tamanho, beleza? Real, invertida igual. Agora, depois do centro, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Imagem real, invertida e maior, ok? Em cima do foco, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo vértice, né? E volta aqui pelo vértice. As retas são paralelas, elas não se cruzam nem antes nem depois, então não vai formar imagem nenhuma, ok? Por isso a imagem é do tipo imprópria, beleza? Agora, por fim, objeto na frente do foco, vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo vértice, abre aqui o vértice. Ah, mas elas estão se afastando. Se elas estão se afastando, significa que elas estão se cruzando em algum lugar para trás, né? Ou seja, vou fazer as projeções aqui. Elas estão se cruzando lá atrás, formando uma imagem do tipo virtual, porque é formada pelo cruzamento de prolongamentos. Direita, porque não está de cabeça para baixo, e do tamanho maior. Beleza? Aqui uma tabelinha, caso vocês queiram lembrar depois. Por fim, o único tipo de imagem possível dentro de um objeto, de um espelho convexo, vai lá, vai paralelo, volta pelo foco. Mas que foco, Gustavo? Com a projeção passando pelo foco, família, olha só. Se vai em direção ao foco, ao centro, com a projeção passando pelo centro, pode ser esse raio, né? Ele volta pelo centro mesmo, né? Se cruzaram aqui, né? Imagem virtual, direita e de tamanho menor. Beleza, pessoal? Era isso por hoje, espero que ajude vocês. Qualquer coisa, estou às ordens. O assunto é um pouco complexo a princípio, mas depois garanto que fica mais fácil com o exercício, com o tempo. Se a gente tentar só memorizar, decorar isso aqui, não vai rolar. Você tem que ficar desenhando. Faz esses desenhos umas 3, 4 vezes que vocês vão ver que ele gruda na mente e não sai nunca mais. E aí você vai achar toda a questão de espelho boba e vai acabar com esse estigma que a gente tem de espelhos. No mais, família, muito obrigado pelo carinho e atenção de vossas senhorias. Fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe. Gratidão e até o nosso próximo encontro.